Dar o zoom para vocês aqui então e vamos começar. A nossa segunda aula. Então a gente viu na aula passada o início das funções de manipulação de texto, né, gente? Então a gente ainda tem algumas funções para finalizar. Antes disso, eu vou demonstrar para vocês, não sei se vocês olharam no e-mail lá, mas eu tinha demonstrado na última aula. Este exemplo aqui, ó, onde nós tínhamos uma informação, tinha aqui um CPF, um hífen, um nome, pipe, né? E eu tinha sugerido a vocês como que faz para montar esse tipo de informação aqui, ó, dele separar tudinho aqui para vocês, tá? Então aqui o que eu usei, ó? Aqui eu usei a fórmula esquerda, pegando do início aqui, a esquerda me dá X caracteres a partir da primeira posição à esquerda, lembram disso? Tá? Só que quantos caracteres eu quero? Para mim não ter que fazer essa conta na mão, nós usamos a função procurar, que a função procurar faz o quê? Ela te devolve a posição em bytes, né, o número do byte, onde determinado caractere se encontra dentro daquela string. Então, como a gente procurou pelo tracinho, o que acontece ali? Ele procura aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele acha o tracinho na posição 12. Então, aqui eu botei menos 1, que aí ele tira o tracinho de volta e só vem o CPF. Qual a vantagem de usar a fórmula procurar aqui? É que se eu aumentar aqui o número de caracteres que tiver antes do tracinho, ele vai me trazer igual. Se eu tivesse usado ali apenas o número 11, ele não me traria a informação sempre correta, poderia ter uma falha. Então, foi uma forma. Aqui, para pegar a data de nascimento, também teve mais uma encrenquinha. Tá? Por que teve uma encrenquinha? Por causa... Aliás, eu vou fazer até diferente. Eu vou copiar isso aqui. Vou chamar um bloco de notas aqui. E eu quero ver com vocês, tá? Para a gente debater isso aqui. Eu quero que vocês me expliquem o que está acontecendo aqui. Fazer umas perguntas para vocês, tá? Ademir, o que faz a função direita? Lembra-se para me dizer o que faz a função direita? Oi? Esqueceu? Tá. Lembra que a função esquerda ela traz X posições, começando da esquerda para a direita. Então, o que faz a direita? Isso, X posições da direita para a esquerda. Tá? Então, nós sabemos aqui o que faz. Boa noite. O que faz a fórmula direita. Então, estou dizendo que eu quero a direita da D48, que é essa minha linha aqui. Perfeito. Aí eu digo o seguinte, ó. Aqui, quantos caracteres eu tenho que puxar para ele me trazer essa data correta aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? 9. Concordam comigo que se eu fizesse isso aqui, ó. Vou pegar um exemplo aqui embaixo, ó. Direita disso aqui. Olha lá. São 10. Vamos dar aqui então. Concordam que isso aqui é a mesma coisa?
Mas, se aqui, por exemplo, eu tivesse um probleminha... se tivesse aqui, por exemplo, aqui, ó. Como botei espaço ali no caso de baixo, vai seguir funcionando. Deixa eu fazer o contrário. Se eu fizesse isso aqui... Ó. Ele me quebraria um pedaço daquela data ali. Meu outro com função, não. Então, qual é o desafio aqui? O desafio é como que nós fazemos para o Excel calcular esse outro parâmetro que a gente quer. Em vez de nós ter que estar contando letrinha, porque aqui é um cenário fácil. Estamos vendo uma única linha. Então a gente olha ali, eu sei que naquela linha está aquela posição. Se fosse uma lista, por exemplo, com 300 nomes, ficaria complicado eu estar olhando linha por linha, recriando todas as formas, recalculando tudo. Não é isso? Então, o desafio era como que a gente faz para que essa data de nascimento seja extraída daquela string de forma correta, de forma que o Excel calcule onde está aquilo ali. Então, a gente já sabe o que faz a direita, né? Se eu tivesse botado aqui, ó, direita de D48,10, eu já teria o que eu quero. Então, é como que eu faço para acontecer isso aqui, ó. Para toda essa fórmula aqui, me retornar esse 10 aqui. Tá entendendo? Essa é a lógica. Então, vamos lá. Vamos debugar isso aqui junto para que todo mundo me mostre que compreenderam a lógica. Como que nós calculamos, gente, aonde está aquele pipe ali? Veja bem, não é só calcular, é calcular de trás para frente a posição do pipe, né? É de trás para frente. Tu calculou o total de total. Tá, então o total de todo ele. Então vamos imaginar, vamos pegar aqui, ó. Vamos debugar. Aqui. Aqui é num ponto character, achei. Essa função aqui, daqui. Então eu botei aqui, ó. Eu sei que eu tenho meu tamanho total é 58 letras, certo? Então eu sei que daqui do 8 até o 2 eu tenho 58 letras. Vamos voltar lá. Então eu tenho aqui. Vamos repetindo aqui, ó, para vocês entenderem como que o Excel calcula isso. Então aqui eu tenho 58 menos alguma coisa. Vamos para a segunda parte da fórmula agora. Menos a parte do procurar. O que vai me retornar o procurar? Quem me diz aí? A localização do pipe. Ou seja, em que posição desses 58 está o pipe? Concordam? Então tá. Então vamos lá. Vou botar aqui do lado aqui, ó. Posição do pipe. Procurar. Aonde? Vou procurar aqui. O quê? O pipe. Isso? Ao contrário. Procurar pipe no texto aqui. Pronto, ó. Então eu sei que no 48 está o pipe.
Como que eu faço para usar a função direita agora? É que eu sei que dá 10, né? Tu botou 58 menos os 48. Exatamente. Então, se eu sei, por exemplo, o meu tamanho total, desse total aqui, eu sei aonde está o pipe, como que eu calculo esse espaço aqui que sobrou? É o tamanho dele todo, menos onde está o pipe. Só vai sobrar isso aqui. Estão entendendo? Imagina a tua string com a barra de chocolate. Tu quer saber lá, tu vai contando os quadradinhos. Ó, tá aqui a minha barra. O que eu quero pegar é daqui até aqui. Como que eu faço para calcular esse tamanho? É essa ponta menos essa aqui. E aí eu sei o tamanho dessa largura aqui. Então, por isso que aqui a nossa fórmula fez exatamente isso aqui, ó. O ponto final menos que me resultou no meu 10. Entenderam? Agora, quando tu olha, que tu bota o olho de cara nisso aqui, dá uma assustada. Parece uma coisa, que é isso, cara? Mas, por que eu faço questão de fazer dessa maneira com vocês, gente? Para vocês aprenderem a debugar a fórmula do Excel. Destrinchar ela. Escancara ela, separa cada fórmula de uma coisa e começa a entender. E aí tu começa a calcular uma por uma. Faz isso aqui, ó, faz no linha a linha, simulação do que vai retornando de cada coisa. Que aí vocês vão compreendendo o que está acontecendo ali dentro. Então vocês viram que pegar o CPF que era do início, usamos a esquerda, tranquilo, só usamos o procurar para calcular onde é que estava o tracinho. Para pegar a data que estava lá no outro extremo, nós usamos também o procurar para achar o pipe, só que precisamos saber o tamanho todo. Então precisamos de mais uma função que é a numCharact. E para pegar o nome que está no meio de tudo? Concordam comigo que para pegar o nome vai ser como se a gente pudesse aqui fazer uma conjectura, né? Seria o que restar do total menos o CPF menos a data de nascimento. Não seria isso? Pega o total, tira aqui, é o que restou aqui no meio. Entre o hífen e o pipe. Realmente. Então, eu tenho que ter uma função que ela saiba caminhar até, por exemplo, o hífen, né? E ela saiba me retornar um pedaço daquele texto até uma posição final. Qual é a minha posição final? 1 byte antes do pipe. Não é isso? Então a gente viu uma função que era a função ext.texto, né? Extrai do texto. Como que funciona a extrai do texto? Ela funciona o seguinte. A extrai do texto vai passar um texto, vai passar uma posição inicial e quantos bytes tu quer, vou botar aqui quantos caracteres tu queres trazer a partir daquela posição inicial. Então vocês concordam que para mim poder usar essa função aqui, eu tenho que saber primeiro a minha posição inicial. O que vai ser a minha posição inicial? Vai ser esse hífen aqui, vai ser a posição do hífen mais 1, não é isso? Tá entendendo? Tá ficando claro? Senão eu volto, tá? Quantos caracteres eu vou pegar? Hã? Quantos caracteres tem que pegar? Sem pensar em fórmula, só usando a lógica. Eu tenho que pegar quantos caracteres eu tenho depois do hífen e que se fique antes do pipe. Não é isso? Concorda comigo? Então eu tenho que pegar aqui até a posição anterior ao pipe. Tá entendendo a forma como eu estou resolvendo o problema? Eu estou criando a lógica primeiro.
A minha lógica é o seguinte, eu tenho que pegar um texto que comece do hífen mais 1 e me vá até uma posição antes do pipe. Tá? Só peraí. Valeu. Tá? Então, assim, como que a gente agora usa fórmulas do Excel para isso aqui? Temos que usar fórmulas para calcular posição do hífen mais um. Oxe, mais um. E aí, gente, que fórmula usamos? Lembrando lá que o nosso dado está na D48, né? Então vamos usar D48 como base. Boa noite. Ó. A D48. Como que nós calculamos a posição do hífen? Sugestões. Procurar pelo hífen na D48. Todos concordam? Todos concordam? O que isso aqui vai me retornar? Vai retornar um número, né? Vai retornar o quê? Vai me retornar a minha posição, aliás, a minha posição do hífen. Né? Pergunto, é a posição do hífen que eu quero? Mais um. Então, vai ser isso aqui. Tá entendendo? Então, isso aqui vai ser o quê? Vai ser o meu pós-ini, minha posição inicial. Então, já tenho minha posição inicial. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou lá aqui, meu pós-ini, eu vou botar isso aqui, ó. Vamos lá. Vou até botar isso aqui entre... Na verdade, aqui é ponto e vírgula, não sei. Então, aqui, ó. Minha posição inicial vai ser isso aqui. Concorda? Já tenho o início da fórmula resolvido. Tá? Só para ti que chegou, Eduardo, a gente está resolvendo para como faça pegar o nome. Tá? Que o nome está entre o hífen e está entre o pipe. Como é que a gente faz para calcular isso aqui? Tá? Vamos lá, então. Agora, deixa eu ver aqui. Texto no inicial no caractere. Exatamente. Peguei isso só para confirmar se estava correta a sintaxe que eu estou usando aqui. Muito bem. Então já temos a posição inicial. Certo? Agora, gente, temos que calcular a posição final. Qual é a posição final? A posição final é 1 byte antes do pipe. Certo? Lembra? Tem aqui o CPF, hífen, o nome, pipe, data de nascimento. Então, quero pegar agora como é que nós vamos chegar para calcular a posição do pipe. Como é que eu sei a posição do pipe? A posição do pipe já tem pronto aqui, né? Tá aqui. Né? Vou copiar aqui de cima, aqui, ó. Essa aqui é a posição do pipe. Hã? Menos procurar hífen? Vamos lá, então. Então, vamos aqui, a posição do pipe aqui, eu sei que é 48. Tá? Então, seria o quê? Seria... Vamos fazer aqui. Vamos fazer a simulação. Aqui do lado. Ó, a posição do pipe eu já tenho aqui. Tá? Então, aqui vai ser o seguinte. Eu estou querendo calcular a quantidade de caracteres, né? O meu pós-ini eu já tenho, né? Pós
posição inicial é o quê? É o meu procurar pelo hífen, onde? Aqui, né? Isso tudo mais 1. Né? Foi o que a gente fez lá, não foi? E aqui a posição do pipe eu já tenho aqui, que é o 48. Não vou nem botar a fórmula aqui, vou botar direto. Tá? Então vocês acham que com essas duas coisas aqui eu consigo extrair o texto? Então vamos lá. Vou botar aqui, ó. Aqui embaixo aqui. Igual extrai texto. Daqui. Número inicial. Posição inicial é 13? Quantos caracteres? Igual a 48 menos 13. Não, o total era 58. 58 é o tamanho da string inteira. Vamos ver? Olha lá. Isso aí. Claro que agora isso aqui tá feio, né? Então o certo seria a gente remover esses espaços aqui. Então a gente pode botar um arrumar aqui, né? Aí, ó. Certinho. Só que, claro, né? Aqui a gente fez tudo separadinho, para vocês entenderem a lógica. Se vocês forem olhar aqui, tá tudo lá dentro do... Tudo dentro de uma única fórmula, né? Ó. Que fica bem mais bonito para quem quer complicar a vida de alguém. Vai lá. Notaram que aqui, ó, como eu não estou gravando esses valores aqui em nenhuma célula, então aqui, ó, quando eu vou procurar a posição inicial, eu tenho que procurar ela, certo? Dou ela mais 1. Quando eu quero saber o tamanho final, eu não tenho uma célula com os dois para fazer um menos o outro. Eu sou obrigado a repetir a fórmula inteira e diminuir da outra fórmula inteira. Então fica bem rústico. Mas entenderam aqui como que foi feito esse arranjo para isolar em campos separados o conteúdo de uma string inteira. Essa planilha que eu fiz aqui, eu já tinha passado para vocês via e-mail, ela está prontinha, está resolvida lá. Tá? Eu só quis demonstrar para vocês aqui detalhadamente, porque eu acho que é um exemplo bem pleno de tudo que a gente viu ontem. Ontem não, na primeira aula. É um exemplo bem pleno disso. Valessa? Só esqueci o nome do teu colega aí. Roger? Tá. Ok, uma pastinha para cada um de vocês aí, tem um bloquinho também. Tá? Bom. Isso aqui é tranquilo, gente? Então eu vou salvar isso aqui. Depois eu mando para vocês.
Pronto. Então, feito isso, a gente deu uma reintroduzida aí para lembrar as funções que a gente passou na outra aula. Então, a gente vai finalizar aqui as funções, tá? A gente tem uma função que é até um pouco complicado da gente utilizar aqui, que é a função tirar, tá? A função tirar, ela faz o seguinte, ela remove de uma string textos que não são, que não podem ser impressos, tá? Como que eu vou explicar para vocês? Existe uma tabela, tá? Que chama-se tabela ASCII. Alguém já ouviu falar sobre isso aqui? Alguém já ouviu falar sobre tabela ASCII? Não? Não? Tu já ouviu falar. Eu te dei aula, falei sobre tabela ASCII. Que vergonha, né? Que vergonha. Bom, tabela ASCII, gente, funciona o seguinte. Em computação, não existe isso aqui ó, que vocês conhecem. Ó. A, B, C. Isso aqui não existe. Tá? Tudo para computador é uma sequência de 0 e 1. É uma sequência de bits. Tá? A cada 8 bits, nós temos um byte. Então, por exemplo, quando a gente pega, por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui é a... Vou botar como texto aqui. Isso aqui é a representação binária do número 1. Isso aqui é a representação binária do número 2. E assim ele vai. Então ele vai levantando as flagzinhas ali e vai montando os caracteres. Claro que quando a gente converte isso aqui, tá, para o sistema que nós trabalhamos, que é o sistema decimal, tá, isso vai gerar um código numérico. Tá? Então, o que eu posso afirmar para vocês? Que no computador, por exemplo, tá, todas as teclas do nosso teclado, cada uma delas recebe um valor numérico, que quando ela é pressionada, ela é convertida em bits, que são sequências de 0 e 1, que aí é a forma como o sistema operacional trabalha e o computador trabalha. Então eu posso dizer a vocês que cada tecla, ou seja, cada caractere, cada algarismo, ele gasta 1 byte. Uma letra é 1 byte. O que é 1 byte? São 8 bits. Então, é uma sequência de 8 zeros ou 1s. Tá? Então, isso, para o computador, é como se fosse um número. Então, cada tecla de vocês aqui tem um número. Se nós formos aqui na internet, vou botar aqui, ó, tabela ASCII. É a tabela completa de todos os valores numéricos que cada caractere tem. Ó. Aqui vai ter uma explicaçãozinha. Ó. Aqui eu tenho ó, em binário, em octal, em decimal, em hexadecimal e aqui o caractere que a gente conhece. Tá? Isso aqui, octal, decimal, decimal a gente trabalha, mas hexadecimal, octal e binário são sistemas de notações numéricas. Então, por exemplo, o octal trabalha só de 0 a 8, o hexadecimal trabalha de 0 a 16, onde tu vai com números, por exemplo, 0, 1, 2, 3, tu vai até, acho que o 8. Não, até o 12, acho que é até o 12. E do 12 em diante tu começa com letras. Então, o 13 seria 00A. Entendeu? Até que tu vai chegar no maior caractere hexadecimal, que é o FFF.
Tá? Então, assim, ó, isso é uma paranoia aqui para vocês que não importa. Mas, assim, o que importa para vocês saberem de ESC é isso aqui, ó. Por exemplo, ó, aqui tá o código, tá? Em decimal, tá? E aqui tá o caractere que ele representa. Então, notem que aqui, ó, decimal 33 significa o quê? Um ponto de exclamação. Então, se eu vir aqui no meu bloquinho de notas, tá? E eu fizer, e eu segurar o meu Alt, minha teclinha Alt do teclado pressionada, tá? E bater 33 e soltar o Alt, ele vai me dar uma exclamação. Façam isso. Pode ser até no Excel mesmo. Qualquer programa, porque tu está invocando o código ASCII da tecla. Então, Alt 33 solta. Vai vir uma exclamação. Não. Segura a tecla Alt pressionada. Isso não é Alt. Entenderam? Então, toda essa tabela ASCII aqui, ó, esses valores aqui, tu acessa eles usando o Alt do teclado. Então, por exemplo, uma vez eu estava trabalhando lá e o cara deu um teclado assim, baca, não vai conseguir trabalhar porque o Enter está estragado. Aí eu falei assim, pode me dar, que eu trabalho igual alguma coisa, trabalho, fica tranquilo, tá bom. Aí cada vez que eu precisava, eu dava Alt 13 e soltava, que é o Enter. Que aqui, por causa do caractere do Windows, vai mostrar uma notinha musical. Mas o 13 é o Enter, o 27 é o ESC, o 24 é a setinha para cima, 25 para baixo, 26, 24. Que aqui no bloco de notas ele está me mostrando um caractere. Mas em operação no programa normal, ele vai para um lado, para o outro, para cima, para baixo. É como se tu pressionasse a tecla do teclado. Então tu consegue reproduzir todos os caracteres do teclado. E vocês verão que nessa tabela ASCII aqui, aí tudo isso eu falei para vocês entenderem agora. Que existem alguns caracteres aqui, ó, que não são impressos. Que são caracteres que representam funções. Então, por exemplo, aqui, ó, arroba, né, código escape é ESC-A, ESC-B. Esses códigos aqui, geralmente, vocês não vão trabalhar com eles, mas eles trabalham, por exemplo, na impressora. A impressora identifica esses códigos aqui. Por exemplo, eu tenho o CHR15, esse aqui, ó, tá? Ó, retorno de carro de linha, carriage return. Isso aqui é quando ele dá o comando para o carro da impressora, né, a cabecinha da impressão, voltar para o início. Que nem máquina de escrever, quando dava o avanço, assim, que ela fazia plim, ela voltava, faz a mesma coisa, carriage return, volta lá para o início. Tá? Ó, line feed, tá vendo aqui, ó? Avança uma linha, tá? Depois vai ver que tem tabulação, tem form feed, avança uma página. Então são códigos que são usados até hoje no protocolo das impressoras. Que tu pode injetar, inclusive, não era nem para estar falando isso, mas tu pode injetar dentro do teu texto quando tu quiser fazer bobagem. Então, essa função tira do Excel, aí vocês vão entender para que é, ó. Igual a tira. Aqui, ó. Tirar. Olha a explicação. Remove do texto todos os caracteres não imprimíveis, que são os caracteres que estão abaixo de um determinado código da tabela ASCII. Tá? Acho até que o Excel deve ter a função character aqui, ó. Olha aqui, ó. Retorna, função character, ó. Retorna o caractere especificado pelo código numérico do conjunto de caracteres do seu computador. Trocando tudo isso para o popular código ASCII. Então, se eu vir aqui e eu pegar aqui, por exemplo, ó, 83, ele tem que me retornar um S maiúsculo. Se eu botar 163, um S minúsculo. Então, vamos ver aqui, 83. Vou lá botar um character
83. Olha lá. Veio um Szinho. Ah, e eu tenho como desenhar uma tabelinha ASCII no Excel? Claro que tem, né? Aqui. 0, 1, 2. Pego aqui, dou uma arrastadinha aqui. Tá, vamos começar aqui não. Vou começar do 100. 100, 101, 102. Aqui, ó. E aqui eu boto igual a character desse número aqui do lado. Olha lá. E aí eu começo a desenhar a minha tabela ASCII. Ó. E aí depois, quem tiver mal intencionado, só esse conhecimento aqui tu já faz um estrago danado. Por exemplo, gente, agora vocês vão entender a magia da coisa. Como que funciona? Eu nem era para estar falando isso, a aula está sendo gravada, né? Eu vou dar uma pausa aqui. Vocês aí do vídeo não vão saber o que eu vou falar agora. Bom, então voltando a gravar, para quem não assistiu aqui, eu expliquei para eles como é que faz compactação, como é que tira, como é que criptografa e descriptografa texto. Mas, só lamento, vem para o Senac aqui que vocês aprendem. Vamos lá. Bom, vamos seguir aqui, gente. Então, a função tirar faz isso aí, tá? Ela faz a extração dos caracteres não imprimíveis, digamos assim. Entendido? Vamos pegar aqui também, tem uma função que é bem legal. Deixa eu tirar isso aqui. Vou pegar aqui a função exato. A função exato, ela faz a comparação de um texto com outro. E ela vai retornar verdadeiro se os textos forem exatamente iguais e vai retornar falso se não forem exatamente iguais. Ah, mas eu podia usar o igual? Pode, mas nós vamos ver que tem diferença. Tá? Então vamos lá. Olha só. Vou pegar aqui, ó. Vou escrever a palavra funções de texto. E aqui eu vou escrever de novo. Só que eu vou escrever maiúsculo. Funções de texto. Pergunto, isso é igual a isso? Hein? Aí eu pergunto para vocês, o que é um princípio de igualdade no computador? Que às vezes as pessoas têm muita dificuldade de entender. Como hoje vocês aprenderam sobre tabela ASCII, vocês já vão manjar de cara. Nota que o F maiúsculo, aliás, que o U minúsculo e o U maiúsculo tem um código ASCII diferente. Então é assim que o computador sabe se ele é igual ou não. Porém, se vocês fossem comparar apenas digamos assim, a representação gráfica da linguagem, a representação ortográfica da expressão, seria igual. Eu poderia afirmar para vocês que essas duas palavras são a mesma coisa. A diferença é que uma está com uma formatação diferente da outra. Mas em si, seriam a mesma coisa. Então vamos tentar começar a ver essas abordagens de igualdade, como é que o Excel trabalha. Então, vou botar aqui, ó. Igual a exato, tá? Eu vou pegar o primeiro texto e o segundo texto. Esqueci de botar o parêntese. Aqui. Vai lá. Falso. Que seria a mesma coisa de eu fazer isso aqui, ó. Se esse for igual a esse, se eu fizesse só isso aqui, ó. Tem que botar um pontinho e vírgula. Olha lá, retornaria 0, retornaria 1. Então, a gente usa o exato. Por exemplo, olha agora aqui.
tá? Só para texto. Só para texto. Aqui, ó. Se eu der um espacinho, ó. Viu? Ó. Para vocês não parece que isso aqui é igual a isso aqui? Mas acontece que no final dessa aqui eu tenho um espaço. Para vocês espaço não parece nada, mas espaço no computador tem um código ASCII que representa o espaço. Então esse código ASCII que representa o espaço, ele já faz o Excel entender que não é igual. Então, temos o exato que faz isso aí. Agora, gente, eu vou abordar para vocês a função texto. Essa função aqui é fantástica. Tá? Por quê? Porque essa função texto, ela permite que eu converta um determinado valor em texto. E esse valor que eu estou convertendo em texto, eu posso entregar ele com uma determinada formatação, já pronta. Então isso dá um poder extremo. Olha só. Tá? Vou botar aqui. Daqui, ó. Igual a texto. Vou pegar aqui o que eu quero. Ó. E aqui eu posso passar o formato que eu quero. Vamos imaginar que eu quisesse o formato assim, ó. Ele me trouxe para texto e já formatou aquilo ali para mim. Vamos ver se está em texto? Isso aqui vai ser igual a isso, mais isso. Olha lá. Mas aqui não está em texto? Sim, está em texto. Mas, notem que aqui ele está fazendo uma conversão da C5 nesse formato. Quando eu faço a soma aqui, ele entende que naturalmente é possível fazer a conversão para número. Porque aqui ele pega o vínculo da célula direto. Agora, olha só. Eu poderia fazer isso aqui também, ó. Tem isso aqui, nesse que tem no Excel, acho que... Aqui. Tá, aqui é caractere maiúsculo. E aí eu consigo aplicar todas aquelas formatações que eu quiser. Para mês, para ano, posso converter e formatar como eu bem quiser. Então, isso aqui pode ser usado, e uma aplicação que eu uso muito para isso, tá? É o seguinte. Lembra quando a gente criou aquelas regras de formatação, aquelas regras personalizadas e coisa e tal? Que aquilo se aplica a determinado... Tem que selecionar, aplicar formatação, trazer pincelzinho, coisa e tal. Geralmente eu uso sempre a função texto. Pego a primeira célula, boto lá toda a forma que eu quero de formatação,
arraste com o pincel e seja feliz. Bom, função texto explicada, função tirar explicada, função exato explicada. Com essas funções aqui, tirar, exato e texto, tá? Com essas funções aqui, nós encerramos as funções de texto. Tá? Então, funções de texto a gente tem, além dessa aqui a gente viu a arrumar, nós vimos a número de caracteres, a gente viu a concatenar, nós vimos a direita, esquerda, vimos maiúscula, minúscula, primaiúscula, vimos a função repete, é isso aí. Aqui estão todas as funções de texto que nós vimos no Excel avançado. E mais uma de bônus que não estava na ementa, mas que é super importante, que é a EXT-texto. Né? Também mostrei para vocês o que não estava, né? A função CHARACT. Né?